Abra a tua Bíblia comigo. Em Isaías, capítulo 59. Uma palavra que Deus colocou no meu coração neste dia de hoje para nós meditarmos. Isaías 59, o primeiro versículo, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amém? Vamos ler juntos? Eis que a mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Você crê nesta palavra? Isaías ele está trazendo uma mensagem ao povo de Israel. E no contexto, se você for continuar lendo este capítulo, você vai ver que ele expressa para o povo de Israel que Deus não operava porque eles estavam em um pecado, em rebeldia contra Deus. Mas o Senhor trouxe este versículo ao meu coração para declarar para você que a mão do Senhor não está encolhida, irmãos. Não está, não vai estar e jamais estará encolhida, de forma que não possa nos abençoar. E nem os ouvidos do nosso Deus agravado ou tampado ou fechado, de forma que não possa nos ouvir. Tem uma mensagem que eu preguei, está no DVD, 3 respostas de Deus para a oração, uma mensagem profunda, uma mensagem muito linda, que foi da festividade do ciclo de oração, que nós ministramos essa palavra, que fala como Deus nos responde. Vai haver momentos que Deus vai dizer não para nós. E muitas vezes entender o não de Deus na hora não é fácil. Mas quando nós vamos meditando e orando, nós vamos compreender que quando Deus fala não para nós, é porque Ele tem algo melhor, muito melhor. E se Ele nos der aquilo que nós estamos pedindo naquele momento, depois nós vamos murmurar. Nós vamos entristecer, porque não era a vontade de Deus. E bom não é viver a permissão, mas bom é viver a vontade de Deus. Vai haver momentos que Deus vai dizer sim. E o sim de Deus é, você orou e a resposta chegou imediato. É como muitos testemunhos que são contados aqui. A pessoa entra a primeira vez, coloca o pedido de oração, nós clamamos e a resposta já chegou. Isso aí é o sim. E vai haver momentos que Deus vai dizer, espera. Não é agora. Espera mais um pouquinho. Mas o mesmo Isaías diz no capítulo 64:4, que Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, enquanto você está esperando, enquanto eu estou esperando, Deus está trabalhando. Deus, Ele está trabalhando. Só que nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos esperar. Quem quer esperar, irmãos? Ninguém quer esperar. Nós queremos as coisas para imediato, é para agora. Você quer bater na porta e você quer que arreganhe na hora. Você quer orar e você quer que a resposta chegue na hora, mas nem sempre é assim. Mas essa palavra de Deus, para mim e para o teu coração, declara que a mão do Senhor não está encolhida. Para quem, irmã Verinha? Para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que glorificam a ele, para aqueles que vivem para ele. E nem o ouvido dele é gravado, de forma que não possa te ouvir. Nós já fizemos várias orações aqui nesta noite. E é todo mundo falando ao mesmo tempo, né? É todo mundo, a igreja inteira orando ao mesmo tempo. Há muitas pessoas que passam lá fora e falam, misericórdia essa igreja. Ô povo barulhento. E tem uma irmã que dá umas gargalhadas lá, que misericórdia. Um povo que fala, será que alguém entende o que eles estão falando? Um povo falando tudo na mesma hora, uma oração tudo junta. Mas é isso que é lindo. É isso que é precioso. É porque talvez quem está do lado não vai entender nem o que você está orando, porque ele está orando até mais alto do que você. É todo mundo junto orando. Mas o ouvido do nosso Deus, conforme
Salmo 40, versículo 1 e 2. Diz que nesta hora o Senhor se inclina. E Deus, Ele consegue distinguir cada voz. Deus, Ele consegue distinguir cada um. Deus, Ele consegue ouvir cada pedido. Deus, Ele consegue identificar cada um que está aqui. Isso que é precioso, irmãos. Eu fico às vezes perguntando, será que Deus que essas pessoas servem? Eu sou tão pequena, tão falha. E tão limitada. Porque sou humana. E ainda que eu venha imaginar a grandeza de Deus, eu não vou conseguir. Mas eu consigo ver um Deus majestoso. Eu consigo ver um Deus grande. Eu consigo ver um Deus que o problema que eu vou enfrentar e a luta que eu vou enfrentar jamais vai ser maior do que Ele. Eu consigo ver um Deus que consegue ouvir a minha oração. Eu consigo ouvir um Deus que mesmo quando eu esteja em silêncio, e se eu estiver chorando porque eu não vou dar conta de orar, Ele me declarou em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo foi enviado para interceder por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Quando eu não puder falar, o Espírito Santo entra em ação e começa a falar por mim. Este Espírito Santo grande, tremendo. O Espírito Santo que vê, o Espírito Santo que opera e o Espírito Santo que responde. Agora, adiante mais um pouquinho e abra a tua Bíblia em Atos. Eu creio que eu já ministrei essa palavra aqui, mas a palavra do Senhor, ela é viva. E cada vez que nós ministramos, Deus traz algo ao nosso coração. Livro de Atos, capítulo 12. Primeiro século da igreja, e onde a igreja foi implantada aqui na terra. Versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu acho lindo nesse versículo, é que conta a história de Pedro. Herodes, próximo da Páscoa, um dia depois da Páscoa, Jerusalém estava lotada de judeus, porque todos subiam para comemorar essa festa. E os cristãos estavam pregando a palavra. Jesus já tinha sido assunto ao céu. Eles já tinham experimentado o revestimento do Espírito Santo. E esse Pedro, que era frouxo e medroso, recebeu uma força, uma ousadia, uma coragem para anunciar Jesus Cristo de uma forma tremenda. E a igreja começou a enfrentar uma grande perseguição. E Herodes, querendo se manter no poder, ele começou a aprisionar os discípulos. E diz a palavra em Atos 12, que ele prendeu a Tiago e Pedro. E Tiago já havia sido morto à espada. E quando Herodes vê que isso agradou os judeus, porque os judeus se levantavam contra eles, dizendo que eles estavam pregando uma seita, porque eles não aceitavam que Jesus Cristo tinha vindo como Messias. E o que eles fazem? Eles se alegravam com este acontecimento. E Herodes, vendo que isso conquistou o coração dos judeus, ele estava no poder, através de Roma, romano. E o que ele faz? Ele deixa Pedro aprisionado, para que no outro dia ele pudesse matar a Pedro também. Ele já tinha preparado tudo. Quem se lembra, quando eu sempre digo aqui, que Deus, ele não nos surpreende com as dificuldades. Quem se lembra disso aqui? Quando eu sempre falo aqui, olha, Deus não vai te surpreender com as lutas. Quem se lembra disso? Oh meu Deus, ou vocês não estão escutando? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá me escutando aí atrás? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Amém. Deus não nos surpreende com as lutas. Porque todas as dificuldades que nós vamos passar, o Senhor, Ele revela por meio da palavra. O Senhor revela levantando os seus profetas. O Senhor revela por visões, em sonhos, mas Deus mostra. E por que Deus está mostrando? Agora uma coisa eu digo. Eu não sei se foi em Jaci que eu preguei e falei sobre isso. Foi, parece que sim. Que eu dizia o seguinte, que quando alguém se levantar para ser usado por Deus para te dizer que você vai enfrentar uma grande luta, mas irmãos, não disser para você que Jesus é contigo, irmãos, não receba. Irmã Verissa ficando doida? Não estou não, irmãos. Você sabe por quê?
Porque todas as vezes que Deus levantar alguém para dizer para nós que vamos enfrentar uma dificuldade, Deus sempre vai nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Deus sempre vai dizer para nós que Ele está conosco, que vai nos dar a vitória. Nós vamos passar pela luta, vamos. Aqui ninguém foi convidado para andar em mar de rosa, irmãos. Depois que nós aceitamos Jesus, as lutas vêm. Aí você fala assim: mas ele está me desanimando. Não, é verdade. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos cantar Reina em mim, né? Como nós cantamos esta noite. Nós vamos andar na contramão do mundo sistema. Tudo aquilo que se prega lá fora, que pode, nós vamos viver sabendo que não podemos. Porque a Bíblia não compactua com as trevas. A Bíblia não compactua com o pecado. Então nós vamos viver uma vida diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Então vamos enfrentar lutas e dificuldades. E sem contar que o inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar, como diz Pedro, o mesmo Pedro em sua carta, que ele vai andar ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele vai lutar para minar a tua força. Ele vai lutar para minar a tua esperança. Ele vai lutar para te fazer recuar. Mas você vai lembrar sempre: os meus olhos estão no autor e no consumador da minha fé. O Senhor é a tua força. Tiago já havia sido morto. E a palavra diz que Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, se você quiser anotar, se tiver condições de encontrar bem rapidinho para mim, no capítulo 38, 39, Jesus disse para ele que ele ia experimentar a morte. Que ele ia morrer pelas mãos das autoridades civis, como Jesus estava morrendo. Então Jesus falou que ele ia provar o cálice da morte também. Que ele ia ser morto pelas mãos de autoridades civis. Então, Tiago não estava enganado. Tiago já sabia do que ia acontecer. Tiago partiu. Mas partiu para os braços do Pai. Está na glória com o Senhor. E diz o versículo 3 que Herodes, vendo que agradou os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 16 homens estavam responsáveis para quê? Para guardar Pedro. Eles faziam uma escala de 3 em 3 horas, trocavam o turno. Eram 2 que ficavam lá dentro. Pedro ficava acorrentado a 2 soldados dentro do cárcere. E 2 soldados ficavam na porta, mantendo a segurança em vigilância. Mas uma coisa eu acho linda, é que Herodes, ele foi dormir. E eu meditando, estudando a palavra, eu fiquei imaginando, gente, a gente parece que é meio doido, né? Eu fiquei imaginando a cara de Herodes. Não conheço o homem, mas fiquei imaginando a cara dele. Fiquei pensando em Herodes. O homem dormiu, esperando no outro dia ser ovacionado pelos judeus. Esperando no outro dia, quando ele matasse Tiago, todos os judeus aplaudindo. Esperando que o poder dele ainda fosse mantido. Esperando que algo viesse a acontecer. Esperando que maravilhas viessem a acontecer naquele dia. Aquele homem dormiu nessa esperança. Se é que ele conseguiu dormir, né? Eu creio que ele deve ter contado até as horas. Contou até as horas para que o dia amanhecesse, para que ele pudesse fazer aquilo que no seu coração havia intentado. Escuta bem uma coisa nesta noite. O inimigo, na minha alma e da tua alma, ele pode ficar fazendo projetos, ele pode trabalhar e ele não para. Ele pode tentar de todas as maneiras te destruir. Ele pode trabalhar de todas as formas para tentar destruir. Ele pode ficar contando até os dias e os minutos em que ele vai te derrubar. Ele pode fazer tudo isso. Só que uma coisa, se é que ele não sabe, eu creio que ele sabe. Ele só se levanta para cair, querido. Porque aquele que está escondido debaixo das asas do Altíssimo, querido, você está no refúgio secreto. E para o diabo te tocar, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele pode trabalhar sim, ele pode levantar quem ele quiser levantar, mas o mistério está aqui, era que Pedro não estava preso. O versículo 5 diz que Pedro estava guardado. Ele não estava aprisionado. Aqui não diz que ele estava preso, diz que ele estava guardado.
Que coisa linda quando Lucas escreve esse livro. Guardado. Porque aquele que confia no Senhor está guardado. E o que diz a Bíblia? Herodes foi dormir esperando que o outro dia amanhecesse para matar a Pedro. Mas Pedro estava guardado, acorrentado, aprisionado. Mas tem um segredo. É que a igreja fazia contínua oração por ele. Ô, gente, você entendeu? A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Ou na linguagem hoje diz assim, que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então quando uma igreja se levanta para orar, como nós estamos fazendo nesta noite, querido, não há porta que fique fechada, não há cárcere que se feche, não há nada que possa impedir o operar de Deus. Diante da voz do meu Senhor, diante da voz do teu Senhor, não tem enfermidade que venha ficar. Diante da voz do meu Senhor, não tem a coma que venha prevalecer. Porque a última palavra é dele. Aleluia. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E como que era a oração da igreja? Enquanto ele estava aprisionado, guardado, a igreja estava reunida na casa de Marcos. E ali eles oravam em uma oração perseverante. Você sabe o que é oração perseverante? Perseverar é se manter na mesma posição, mesmo havendo oposição. É não sair da posição que você se encontra. É continuar orando, é continuar buscando. Como a irmã Jaqueline contou aqui nessa noite o testemunho dela, 7 segundas-feiras, e o Senhor concedeu vitória. Como o irmão Itaécio, que entrou aqui, arrasado, destruído, oprimido, enfermo, e Jesus mudou a história dele. Uma oração objetiva. Deus ama pessoas objetivas. Eu falo que até para orar eu sou rápida, irmão. Não é que eu não demoro, não. Mas o que eu tenho que falar para Deus, eu fico tempo ali orando e falando com o Senhor. Mas eu não fico com esse negócio de enrolando, não, sabe? Vai, passa em Lavras, passa em Jaci. Não, a minha oração com Deus é uma oração direta. É uma oração objetiva. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu quero. Então eu vou direto a Ele. Eu vou buscar direto em quem pode resolver a minha situação. Quantas pessoas estão decepcionadas e frustradas? Por quê? Porque estão buscando em oração de tantas pessoas. Estão buscando em tantas pessoas. Mas esqueceram que há um Deus que ouve, que há um Deus que responde, que há um Deus que está esperando Ele falar. Pedi, pedi, dá-se-vos-ás. Batei, batei, abri-se-vos-ás. Só que o problema é o seguinte, é que as pessoas estão batendo e pedindo na porta errada. Por isso que não receberam ainda. Mas eu creio que nessa noite você está aqui pedindo aquele que pode e aquele que faz. A igreja orava, perseverava, tinha uma oração objetiva. Ficaram ali não sei quanto tempo orando. E a oração deles não era para Maria. A oração deles não era para Paulo. A oração deles era por Pedro. Eles queriam ver o milagre acontecer. Eles queriam ver o Pedro saindo da prisão. Eles queriam ver Pedro sendo liberto. Irmãos, o decreto já tinha sido assinado. A sentença de morte já tinha sido assinada. Mas o que uma oração não pode fazer? E quando a igreja ora, diz que no versículo 7, Pedro no versículo 6 estava aprisionado, acorrentado. Mas o versículo 7 diz que assim, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou. Meu Jesus, o homem estava tão tranquilo que estava dormindo. Pedro estava tão descansado que dormiu. Ele não ficou rolando de um lado para o outro, não. E olha que a posição não era boa, hein? Teve que desatar a sandália, desatou o cinto, tirou a capa, preso, acorrentado. Mas Pedro estava dormindo um sono profundo. Pedro estava dormindo porque ele confiava no Deus que ele servia. E aí o anjo diz assim, levanta-te depressa, desperta e levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 1, versículo 15. Diz assim o versículo: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são esses espíritos ministradores? Os anjos. Foram enviados para trabalhar em meu e em teu favor, para ministrar sobre a minha e sobre a tua vida. Agora, não confunda, anjo não foi feito para ser adorado. Anjo não foi feito para ser adorado, querido. Anjo foi criado para nos guardar, para cuidar das nossas vidas, para ministrar sobre nós. E o Espírito Santo me traz agora um testemunho. Eu creio que eu já devo ter contado isso aqui, não me lembro quando. Que um certo dia eu ajudava a irmã Léa lá no culto do Jardim Floresta ainda. E eu precisava ir ao dentista. E naquela pressa, naquela ansiedade de sair correndo para vir, para ajudar no culto. Eu saí ali daquela rua do Vaz Monteiro. Tem uma padaria logo próxima ali na frente. E eu vim com tanta pressa, correndo tanto, que eu não prestei atenção, não olhei para um lado nem para o outro. Mas eu tinha certeza que não via nenhum barulho de carro, eu não via nenhum motor, nada. E quando eu tirei o pé da calçada para atravessar, naquele momento, surgiu alguém, um homem. Irmãos, eu nunca vou esquecer a fisionomia daquele homem. Nunca, porque ficou gravada no meu coração e na minha mente. Eu senti quando aquele homem me pegou pelo braço e me tirou da rua e me colocou de novo na calçada. E quando me colocou na calçada, o carro que estava vindo em alta velocidade, que ele freou tão brusco que o carro morreu. E o rapaz não teve forças para ligar de novo o carro, porque seria uma batida violenta. Eu creio que não ia sobrar muita coisa. E quando eu olhei para aquele homem que tinha segurado o meu braço, eu disse para ele assim: muito obrigado. Ele não respondeu nada. E quando eu avancei, que eu olhei para trás, eu não vi mais ninguém. Mais ninguém. Não tinha ninguém mais naquela calçada. Então, esse versículo aqui eu conheço, eu experimentei isso. O Senhor enviou um anjo naquele lugar, sabe por quê? Porque lá no inferno, o diabo já tinha escrevido uma sentença de morte. Mas o Senhor enviou os seus anjos para cuidar, para me dar livramento, para me sustentar e para me dar vitória. Quem disse que o Senhor não trabalha? Ei! Se for preciso, o Senhor move os céus. Se for preciso, o Senhor move a terra para te abençoar. Deus não está preocupado se Ele precisa da permissão de homem para te abençoar. Eu sempre tenho dito isso. Deus não vai pedir permissão do homem para te abençoar. Se Ele quiser fazer, querido. Isaías 43:3 diz assim: olha, antes que houvesse dia eu sou. E ninguém pode impedir Deus de operar. Ninguém pode impedir. Quando Deus tem que operar, ninguém pode impedir. Ele é. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é o Todo-Poderoso. E operando este Deus, quem impedirá? Ninguém. Havia uma sentença de vitória escrita para Pedro. Então ninguém podia impedir o operar de Deus. A Bíblia declara que Pedro desperta. E o anjo diz para ele assim: olha, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Que tranquilidade, que sossego. Talvez se fosse eu estaria rasgando a boca, né? Deus, é a primeira coisa que a gente vai falar assim: Deus, eu não mereço isso. Vai ser a primeira oração: Deus, eu não mereço isso. Olha, Deus, olha, eu te servi, Senhor. Eu preguei a palavra, eu fui nas cruzadas, eu anunciei, eu fui instrumento. Deus, eu não mereço isso. Eu acho que eu ia estar chorando a noite inteira, já ansiosa, já até imaginando como é que minha cabecinha ia rolar na espada. Porque nós somos assim. Mas a Bíblia diz que Pedro tirou a capa, tirou o cinto, tirou as sandálias e estava o quê? Estava o quê, irmãos? Dormindo. Pedro estava dormindo. Porque Deus deu um sono para ele descansar. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo. Ele estava achando que estava vivendo um sonho, né? Ele achou que estava tendo uma visão.
mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu falo que o homem se gaba de criar tantas coisas, né? Mas o portão automático foi criado aqui nesse lugar, ó. Hoje nós ficamos tudo pomposo com um controlinho para lá e para cá, né? Aí o homem lá se gaba de ter criado o portão eletrônico. Olha onde que ele foi criado. O anjo começou a caminhar. E o que aconteceu? A porta de ferro se abriu. Foi passando, as portas foi abrindo e foi passando, foi passando. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir que a porta se abria. Por quê? Porque lá em Isaías, só Isaías hoje, capítulo 45 diz que Deus, Ele vai adiante de nós. E se alguma porta estiver fechada, Ele abre. E se precisar quebrar, Ele lança por terra. Pra quê? Pra você passar e fazer o quê, irmã Verinha? E cantar o hino da vitória. É pra isso. Ah, mas olha, falaram comigo, já tem testemunho contado aqui um dia. O irmão Charles, ele não está aqui hoje. Que ele chegou para pedir uma vaga de emprego, mandou o currículo e disseram, não tem vaga não. E eu tinha pregado, e parece que esse versículo foi dito nessa noite, que Deus faz abrir porta onde não tem porta. E dizer que ele ficou, meu Deus, o Senhor usou a irmã Verinha para dizer que o Senhor abria a porta onde não tem porta. E eu tomo posse dessa palavra. Ele foi e não tem vaga. Quando foi na terça-feira, o telefone tocou. E disseram para ele, vem aqui porque surgiu não só uma, mas 20 vagas. Para a glória do nome de Jesus Cristo. E ele está empregado, irmãos. Porque é o nosso Deus. Nosso Deus traz à existência aquilo que não tem. E o que aconteceu, irmã Verinha? Pedro foi para a casa de Marcos, porque ele sabia que os irmãos estavam ali orando, clamando. E ele bateu na porta. E uma menina chamada Rode, que estava ali dentro, quando ouviu a voz de Pedro, estremeceu. Ficou atônita de tanta alegria, que ela ficou atônita. Ela, em vez de abrir a porta, ela saiu correndo para chamar os outros. E ninguém acreditou que era Pedro. E diziam assim, não, você está tendo uma visão, deve ser o anjo dele. Porque os judeus acreditavam que o anjo tomava a forma das pessoas. Deve ser um anjo dele. E Pedro continuou perseverando e batendo na porta, até que o viram. E ele fez silêncio e começou a contar como Deus deu livramento. Você sabe qual tem sido o nosso maior problema? É que nós passamos anos e anos orando. Meses ou dias. Orando e clamando a Deus. E quando a vitória chega, ou que está próxima a chegar, nós não acreditamos. Nós duvidamos. Era o que aconteceu, eles estavam clamando e orando. Mas não acreditaram que Deus tinha operado o milagre. Até chegarem na porta e verem que realmente Pedro estava ali. Você sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite? Você que tem perseverado, você que tem buscado, você que tem orado, não importa se são 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa quanto tempo você tem buscado, não importa se a sua empresa não está indo muito bem, se a visão que você tem da sua empresa hoje é uma empresa que parece que está entrando em falência. Irmãos, não olha para o que está acontecendo, não. Busca a direção do Espírito Santo, a estratégia que Ele vai te dar, de como você vai poder mudar a história e a situação. Mas não queira ficar com os braços cruzados esperando que o Senhor faça tudo. Não importa o tempo que você está esperando. O que o Senhor quer dizer para você nesta noite: não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque basta um estalar dos dedos do Senhor para que a tua bênção venha bater na tua porta e seja entregue nas tuas mãos. E o que é mais lindo é que quando o milagre chega, não tem milagre de sussurro, irmãos. Não existe milagres em sussurro. Não existe milagre em silêncio. Quando o milagre chega, ele traz um barulho muito grande. Quando o milagre chega, ele traz um movimento muito grande. Quando o milagre chega, você consegue entender que é Deus entregando a tua vitória, porque a situação começa a mudar. Você pode dizer glória a Deus. Quando o milagre chega, você vai escutar Deus
abençoando a tua vida, irmão Zé Edvilson. Quando o milagre chega, ele chega com movimento. Ele chega com batida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não erra nosso endereço. O nosso Deus não confunde